A paz do Senhor para todos os irmãos. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Glória a Deus. É só para dizer o domingo, os irmãos vão cantar daqui a pouco. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorá-lo. Glória a Deus. Porque o intuito principal ao adentrarmos este lugar é adorar. Adorar a Deus. A mulher samaritana, que está registrada lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, ela perguntou para Jesus, ela indagou com Jesus: mas os nossos pais nos ensinaram que aqui no monte, o lugar de se adorar, e vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: eis que a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você já adorou a Jesus? Aleluia. Continue adorando a Ele. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 8 fala de um leproso. Quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, ensinando, e Jesus, ao descer do monte, aquele leproso, a palavra nos diz que ele se lançou aos pés do Senhor Jesus, prostrou-se aos pés do Senhor e o adorou. Aí depois que ele adorou, aí ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu bem sei que tu podes, mas se tu quiseres, me limpa. Aleluia. Senhor Jesus, ele não resiste a uma adoração sincera. Aleluia. Jesus disse: pois eu quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quando você adora, Deus está trabalhando a teu favor. Quando você está aqui adorando, o Senhor está trabalhando lá na tua família, nos teus familiares, na tua casa, e onde tu precisar de uma bênção, Ele vai estar trabalhando a teu favor. Aleluia. Então vamos adorar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor Luiz Alberto, por esta oportunidade. Eu queria continuar ouvindo ele. Quando ele começou a falar aqui, lendo e explicando, disseram que seria bom se ele continuasse. Não precisaria mais coral cantar, grupos cantar. Nós ficaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Porque como é bom ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pela manhã nós estivemos aqui na escola bíblica, meditando na palavra, estudando a palavra. E como nós saímos daqui alegres, abençoados, fortalecidos, porque a palavra de Deus nos fortalece. Como o nosso pastor citou agora há pouco, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é viva, aleluia, ela é eficaz, aleluia. Essa palavra, ela transforma, ela renova, ela fortalece o crente, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, registra ali quando Pedro e seus companheiros estavam lavando as redes, desistindo da pescaria, pois pescaram a noite toda sem sucesso. Mas Jesus chegou ali e eles estavam lavando as redes, já tinham desistido da pescaria. E Jesus pediu a eles emprestado o barco, para Jesus subir ali no barco e afastar um pouquinho, e Jesus começou a ensinar a multidão. Aleluia. Depois que Jesus ensinou a multidão, aí Jesus virou para ele e disse: olha, vão para o mar, lançai as redes no lado direito.
E Pedro não retrucou com Jesus. Ele só disse: olha, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Aleluia! Quando nós estamos pautados na palavra do Senhor, o sucesso é garantido. Aleluia! A vitória é certa. Glória a Deus! E eles foram, afastaram-se das margens e lançaram as redes. E a palavra de Deus diz que eles pescaram tanto peixe que as redes estavam quase se rompendo. É assim, irmão, quando obedecemos a palavra do Senhor, pautado na sua palavra, a vitória é garantida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 30. É um texto bem conhecido, mas a palavra de Deus nunca fica velha. Pode até ser bastante conhecida, mas ela jamais vai ficar, jamais será vencida pelo tempo ou por qualquer coisa. Ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair na próxima semana. A palavra de Deus, ela é atual. Glória a Deus. Salmo de número 30. Apenas 2 versos. Verso de número 4 e verso de número 5. Salmos 30, versos 4 e 5 diz assim: Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Glória a Deus. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Glória a Deus. Salomão, em Eclesiastes 13, ele diz que há tempo para chorar, mas há tempo para sorrir, para se alegrar, para cantar. E quem está alegre na presença do Senhor, canta. Aleluia! Glória a Deus. O salmista, no Salmo de número 100, verso 2, ele diz: servi ao Senhor com alegria. Aleluia! Você pode até ter chegado aqui triste. Talvez você chorou bastante hoje, ou a noite passada, mas você vai sair daqui cantando de alegria. Aleluia! Porque na presença do Senhor até a tristeza se alegra. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para esse texto aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer, vem pela manhã. Eu me lembro de Ana, Deus. Quando Ana chorou, a noite de Ana foi longa, foi extensa, porque ela viveu momentos difíceis na sua vida, porque ela casou com um homem abençoado, homem de Deus, que louvava e que adorava a Deus. Todos os anos ele ia para o templo, ia para Jerusalém para adorar. Ele ia para adorar e levava Ana junto. Mas Ana tinha um problema: ela não conseguia gerar filhos. E para a sociedade daqueles dias era muito triste para uma mulher não dar filhos ao seu marido. E Ana, a palavra de Deus diz que Ana sofria muito com isso. Até a lei dava direito para o homem conseguir uma outra esposa. E ele fez isso. Ele arrumou uma outra esposa e gerava filhos a ele. E a palavra nos diz que ela competia com Ana, zombava de Ana. Ana sofreu muito por isso. Ela chorou muito. Mas um dia ela fez uma oração diferente. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que ela chegou no templo para adorar.
e ela foi orar ao Senhor. E ela fez uma oração, eu imagino que ela fez uma oração bem diferente. E ela disse para Deus: Senhor, dá-me um filho varão. Ela queria um filho varão, ou seja, um filho homem. Dá-me um filho homem, um varão, e assim se acontecer, eu te darei ele, para que te sirva todos os dias da sua vida. Aleluia. É dando que se recebe, né? Dai e dá-se-vos-á. Aleluia. Ela fez esse voto com Deus: se o Senhor me der, eu te dou ele de volta, para te servir todos os dias na tua casa. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que naquele dia ela chorava muito. Ela chorava tanto que ela não conseguia mais falar. Ela só sussurrava. Mas o Senhor estava ouvindo a sua oração. Aleluia. Mesmo quando não há palavras, irmãos, para nós orarmos, Deus, Ele entende. Aleluia. Ele ouve. Ele ouve a oração do coração. Ele ouve a oração que você só pensa. Aleluia. Porque isso já aconteceu comigo. Eu orei uma certa feita sem falar nada, e o Senhor me ouviu, respondeu. E no outro dia, no dia seguinte, a resposta da oração chegou. Aleluia. Glória a Deus. Ana orou assim. E a palavra de Deus nos diz que ela foi atendida na sua oração. Aleluia. Quando ela se levantou dali, ela já se levantou com um olhar diferente, com uma alegria no rosto. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus já tinha falado com ela. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já falou aqui nessa noite. Aleluia. Eu já ouvi a sua voz, eu já ouvi a sua palavra nesta noite. Eu já me alegrei, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ana voltou para a sua casa, e ela concebeu e deu à luz ao filho. Agora eu fico imaginando a alegria de Ana. Aleluia. Porque ela era uma mulher triste, abatida, chorando sempre. Mas daquele dia em diante, podia se ver um sorriso estampado no rosto de alegria. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Ana agora ela podia pegar aquela criança nos braços. Parece que eu posso ver Ana pegar a criança nos braços e sair mostrando para a sua vizinha de um lado, para a vizinha do outro. Disse: olha aí, o filho que Deus me deu. Aleluia. Olha a bênção que Deus me deu. Aleluia, glória a Deus. Ela já não andava mais chorando, ela já andava sorrindo de alegria. Aleluia, glória a Deus. Porque o Senhor atentou para a sua oração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ela cumpriu com seu voto. Foi depois entregar o filho. Depois de o haver desmamado, foi lá e entregou para o sacerdote. E disse: olha, sacerdote Eli, olha, era por essa criança que eu chorava. Era por essa criança que eu chorava naquele dia, que o Senhor me esteve por embriagada. Pensou que eu estava embriagada com tanto vinho, mas era por essa criança que eu estava angustiada. Era por essa criança que eu chorava. E eu fiz um voto com o Senhor de trazer aqui, para que essa criança servisse a Deus. Aleluia. E olha só o resultado. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso para nos dar muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos e pensamos. E Ana entregou o filho para a obra de Deus, para os pés do sumo sacerdote ali. A palavra de Deus diz que ela teve mais 5 filhos, mais 3 homens e 2 mulheres. Aleluia. É assim que Deus faz. Aleluia. Glória a Deus. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Lucas,
Lucas, no capítulo 7, conta a história de uma mulher viúva, a viúva de Naim. Já era viúva e só tinha um filho que o acompanhava durante a sua vida. Aqueles dias, quem sabe, de tristeza para ela. Mas por outro lado, ela tinha um filho para o alegrar. Só que aquele filho veio a falecer. Aleluia. Veio a falecer. E seguia-se um enterro, um velório para sepultar aquele jovem. Mas só que Jesus estava chegando também na cidade. E aonde Jesus chega, não tem lugar para tristeza. Aleluia. Não tem lugar para choro, não. Aonde Jesus chega, a alegria chega junto. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, vendo aquela situação daquela mulher desesperada, chorando, a palavra de Deus diz que o Senhor se compadeceu de íntima compaixão por aquela mulher. E Jesus chegou para ela e disse: mulher, não chores. Aleluia. Estar aqui, irmãos, quem pode te dizer? Quem pode dizer para você: não chores? Aleluia. Porque Ele pode resolver a situação. Ele disse para a mulher: não chores. Não chores. Aleluia. Porque a vida tinha chegado. Aleluia. A vida acabava de chegar naquele lugar. E Ele disse: mulher, não chores. Aleluia. Muitos podiam pensar: mas como não chorar numa hora dessa? Como não chorar nessa situação? Mas estava ali quem podia trazer o consolo certo, o consolo real, daquela mulher que ela estava precisando. Ela precisava de um alento. E chegou Jesus: mulher, não chores. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus chegou e mandou que aquele moço levantasse. Ele levantou. Aleluia. E aquela multidão que estava chorando de tristeza junto com aquela mulher começou a se alegrar e a louvar a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a dizer: um profeta se levantou dentre nós. Aleluia. É assim que o Senhor faz. Aonde Ele chega, Ele traz alegria. Aonde Ele chega, a tristeza tem que bater em retirada. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui. Se você chegou aqui triste, com o coração choroso, não sei. Mas só que uma coisa eu sei: está aqui quem te pode consolar. Está aqui quem pode resolver a sua situação. E você sair daqui alegre, cantando, exultando de alegria. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. No capítulo 2 de João está registrado um episódio de um casamento, as bodas de Caná. Jesus foi convidado para aquele casamento. Os seus discípulos também foram com ele. E uma grande alegria tomava de conta daquele ambiente. Só que a alegria acabou. O vinho acabou. Porque o vinho simboliza alegria. E o vinho acabou, então acabou a alegria. E o noivo ficou apertado, porque chegaram o noivo e disse: olha, faltou o vinho, faltou a alegria, a tristeza bateu aqui. Como é que nós vamos resolver essa situação? Só que Jesus estava lá. Aleluia. Jesus estava lá. Aleluia. E a mãe de Jesus chegou para ele e disse: olha, o vinho acabou. Acabou o vinho, acabou a alegria. Jesus estava participando da alegria, da festa também, junto com seus discípulos. Jesus disse: não, o que eu tenho com isso? O que eu tenho contigo, mulher? E Jesus chamou ali aqueles funcionários, serventes, e mandou que eles colocassem água em algum recipiente ali que estava ali, aquelas talhas, colocai água. E eles fizeram isso, encheram de água. Disse: agora vão, levem a água ao mestre Sala, para que ele prove o vinho, para que ele possa
aprovar, para que a festa possa continuar. Jesus resolve a situação. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei o que está te oprimindo. Eu não sei o que está entristecendo a tua alma. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui para resolver a tua situação. E quando os serventes chegaram ao mestre-sala e entregaram ali para que ele provasse, porque já não era mais água, já era vinho. Quando ele provou, aí ele disse: ai, deixaram o melhor vinho por último. Chamou aquele moço, o noivo, e disse: olha, o que você fez não é certo. Por que você deixou o melhor vinho por último? Geralmente se serve o melhor vinho primeiro. Depois que está todo mundo saciado, aí, como que ele dissesse, poderia servir qualquer coisa. Pode servir um vinho inferior que não tem problema. Mas você deixou o melhor vinho por último. Guardou até agora esse vinho tão saboroso. Sabe por que é? É que quando Jesus faz, ele faz sempre melhor. Quando Jesus faz, ele faz da melhor forma possível. Quando Jesus, ele traz alegria para a tua vida, ele traz da melhor forma possível. Aleluia. Aquilo que o médico pode fazer, ele pode fazer bom, mas Jesus, ele faz melhor. Aleluia. Jesus, ele faz melhor. A cirurgia que o médico pode fazer boa, Jesus pode fazer melhor. Aleluia. E ele não vai deixar nem cicatriz. Aleluia. Jesus faz sempre melhor. Aleluia. Aquilo que o homem não pode fazer, ele faz da melhor forma possível. Ele traz sempre o melhor para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria chega de manhã. Chega e chega com força. E chega para fazer você saltar de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e o verso 4, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o profeta Abacuque, ele faz uma oração tão bonita. Abacuque capítulo 3, aleluia, versículo 17 e 18, diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É fácil se alegrar quando está tudo bem, né? Fazer festa quando está tudo bem. Mas aqui Abacuque, ele diz que poderia tudo estar ao contrário. Poderia o mundo estar desabando. Mas ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você tem motivo de sobra para se alegrar, para estar cantando, para estar adorando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, conta que Paulo e Silas, depois de serem açoitados, estavam presos, amarrados no tronco. Eles poderiam estar reclamando, né? Estavam pregando a palavra de Deus, estavam fazendo a obra de Deus, cumprindo com o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. E foram injustiçados, apanharam em praça pública,
e foram presos, amarrados no tronco, as costas, quem sabe, sangrando. Mas a palavra vai dizer que eles, por volta da meia-noite, eles estavam cantando. Cantaram um bom espaço de tempo. E chegaram à meia-noite e continuavam cantando. Orando e cantando. Era para estar triste, né? Mas eles estavam alegres. Porque quem canta está alegre. Eles eram alegres. Porque Paulo ele disse em uma outra situação que para ele era um prazer sofrer pela causa do Senhor. Ele se alegrava em sofrer pela causa do Senhor. Então ele tinha motivo para se alegrar. Glória a Deus, aleluia. Segundo a ideologia dele, ele tinha que estar cantando mesmo. Ele tinha que estar se alegrando. E a palavra de Deus diz que eles cantavam e oravam. À meia-noite, e os presos estavam todos atentos. O negócio lá estava tão bom que os presos, era meia-noite, os presos, nada de dormir, estavam atentos, ouvindo. Mas por volta da meia-noite veio um terremoto. Aleluia. Porque assim, quando nós adoramos, o Senhor trabalha. Quando nós oramos, o Senhor trabalha. Quando nos alegramos na presença dEle, Ele está trabalhando da forma dEle. Às vezes a gente quer que Ele faça do nosso jeito, mas sempre Ele faz do jeito dEle, porque o jeito dEle é melhor. Aleluia. O jeito dEle é sempre melhor. Aleluia. Por volta da meia-noite veio um terremoto. E o interessante é que o terremoto abalou só os alicerces. Abriram-se todas as portas, não caiu nada. O presídio ali ficou intacto. Só as portas se abriram. Não desmoronou nada, não morreu ninguém por causa do terremoto. O terremoto foi só para abrir as cadeias. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quando nós adoramos, Ele trabalha ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a maior alegria de Paulo naquele momento foi de o carcereiro ser salvo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. O próprio Jesus ele disse: quem aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque o carcereiro, vendo aquela situação, as cadeias abertas, as celas tudo abertas, ele puxou a sua espada e disse: vou me matar, porque eu estou perdido. Mas Paulo gritou: não faça a ti dano algum, porque todos nós aqui estamos. Não fugiu nenhum preso. O negócio lá estava tão bom que os presos não quiseram fugir. Aleluia, glória a Deus. Os presos não quiseram fugir, as cadeias se abriram, mas eles continuaram ali. Vamos ver o que vai dar isso aqui, aleluia. Eu imagino que eles pensaram isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo disse: não faça mal nenhum. E ele tomou ali uma lâmpada e entrou ali no cárcere, conferindo para ver se os presos estavam mesmo ali. E ele viu que estavam todos. Ele falou para Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O que é que preciso para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E a palavra de Deus diz que na mesma noite foram salvos ele e toda a sua família. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, porventura, se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar nesta noite, neste momento, venha entregar sua vida para Jesus. Venha, porque só Ele pode salvar. Como Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. E ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. Para chegar a Deus, é só por Ele. Para chegar ao céu, a morada eterna, é só por esse caminho. É só por esse caminho. Tem alguém? Tem alguém para entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Se porventura tiver, se manifeste. E enquanto você decide, o grupo de louvor vai cantar. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O Senhor está aqui para te alegrar. Não vai deixar essa luta me matar, o desespero me doar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na alma de suas mãos. Nessa noite, Senhor, temos sentido alegria, Senhor amado, no céu, neste lugar, porque Tu és o Senhor que nos alegra. Ó Deus querido, continua dando vitória aos Teus filhos, Senhor amado. Aquele que porventura, Senhor, chegou aqui nesta noite enfermo, que seja curado, que seja sarado, Senhor amado, e a alegria, Senhor amado, possa invadir a sua alma, possa invadir a sua vida. Senhor amado, Senhor da glória, nós te louvamos, Senhor amado.
abençoando a tua igreja, no nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus sempre tem alegria para todos nós. Enquanto o pastor Abel pregava, eu estava me lembrando que lemos o Salmo de número 112. Salmo de número 112. Quando lemos no Salmo 112, destacamos que nós não temos inimigos, mas que podem haver pessoas que não nos amam. Nosso irmão Abel citou aqui Ana e Penina. Ana não tinha nenhum problema com Penina, mas a Bíblia diz que Penina provocava Ana, porque Ana não tinha filhos. Para além de não ter filhos, ainda era provocada. Mas vejam, meus amados, entendo o que a Bíblia diz. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e... Então, olha o que é que a Bíblia nos mostra. Ana foi orar. Ore por aquelas pessoas que você acha que não amam você. Ana foi orar. E o que aconteceu? Deus não deu apenas um filho. Deus deu a Ana um profeta para gerações. Deus deu a Ana um profeta que foi ungir o primeiro rei de Israel. Para além do filho que Deus deu a Ana, Deus deu ainda outros. Quais são os sucessos que nós vamos encontrar dos filhos de Penina na Bíblia? Procure. Procure o sucesso dos filhos de Penina. Procure. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você não precisa reclamar. Você tem que colocar os seus joelhos no chão e falar com Deus. Você não precisa ficar aborrecido com quem não te ama. Você só tem que orar e dizer: Deus abençoe essa pessoa. Por quê? Porque Deus sabe fazer todas as coisas. Ele não precisa de ninguém que o ensine. Então, se você conseguir encontrar o sucesso dos filhos de Penina, me mostra, para eu aprender também, não é? Me mostra que eu preciso aprender. Mas, meus amados irmãos, damos graças a Deus pela exposição de hoje e pela reunião que o Senhor nos permitiu fazer. Deus nos trouxe aqui para nos alegrar. Deus nos trouxe aqui para nos animar. Então eu te lembro que amanhã, às 8 da manhã, temos oração para você que já entendeu o sucesso que pode ter quem ora, não é? Então amanhã, a partir das 8, temos oração aqui. À noite também temos oração, mas temos o culto lá com as mulheres. E os irmãos, as irmãs, estão todas liberadas, não tem ninguém proibido para estar ali no templo sede, não é? Na terça-feira estaremos no templo sede no culto de doutrina. Na quarta-feira temos leite longa vida, não é? Se você precisa de saúde, você precisa de um leite longa vida, não é? Então, quarta-feira é dia de culto de doutrina, não é? Vem aqui já sabendo, glória a Deus. Quinta-feira, tarde da bênção. Sexta-feira, culto de avivamento, despertamento. Sábado, nossa reunião de ceia do Senhor. Eu peço que você que pode, não deixe para vir no domingo. O dia da celebração é sábado. Então venhamos todos no próximo sábado para a celebração da ceia do Senhor. No domingo, se tiver alguma impossibilidade, nós poderemos servir, não tem problema, não é? Mas a nossa celebração de ceia é sábado. Amém? E no domingo, pela escola da manhã,
pela manhã, escola bíblica às 9 horas e à noite o grande culto. Só tem uma coisa, meus amados, eu estou feliz, estou alegre, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Posso perguntar? A igreja não me respondeu. Posso perguntar? Posso perguntar mesmo? Você convidou alguém que não conhece Jesus para estar aqui hoje? Bom, o silêncio pode me dizer que talvez. Então, você tem mais uma semana de oportunidade. Mais uma semana de oportunidade. Porque nós não podemos ser egoístas. Como é bom estarmos aqui. Como é bom receber de Deus esta palavra que nos anima para que nós sejamos felizes mais uma semana de vitória. Mas não seja egoísta não. Demonstre o amor de Deus que está na tua vida, dizendo: você não pode perder uma palavra que Deus tem para você também. Não é? Então, para o próximo domingo não venha sozinho não. Pastor, mas o meu carro já vem cheio. Dê 2 viagens. Faça um investimento. Não é? E você vai poder trazer alguém para ouvir a palavra de Deus. E se não couber, pastor, não tem umas cadeiras aqui que eu vejo que ficam vazias, não é? Eu estava perguntando hoje onde é que estão os jovens e os adolescentes que cantaram, e será que eles foram arrebatados? Eu fiquei olhando assim: Senhor, onde é que eles estão? Será que eles foram arrebatados? Foi todo mundo trabalhar nas crianças? Não é? Nós precisamos repensar esse negócio aí, não é? Porque senão ficam todos os adultos, a gente incentiva as crianças e perde os adolescentes? De jeito nenhum. Eu não estou aqui para perder nada, nem ninguém. Amém? Não quero perder nada, nem ninguém. Para mim, todos são importantes. E eu não quero que nós deixemos que alguma situação escape do nosso controle. Não é? Pastor Luiz Alberto, o senhor é muito bravo. Não, eu não sou bravo não. Eu posso dizer que eu sou mais amoroso do que bravo. Não é? Mas eu posso dizer também que gosto das coisas firmes. Para quem não sabe, meu nome é Luiz Alberto Firmino. O que quer dizer isso, pastor? É que a palavra Firmino quer dizer aquele que é firme. Me desculpem, não fui eu quem me deu esse nome, foi meu pai, não é? Então, quando chegar no céu, aí vocês perguntam para o irmão Mauro por que ele me deu esse nome, não é? Então, é assim que nós somos. Os irmãos me compreendem? Dizem amém? Amém! Glória a Deus. Vamos orar e vamos pedir que Deus então nos leve em paz. Irmão Ailton, o senhor pode fazer essa oração? Pedir que